Segundo Reis, capítulo 13. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Joacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar. Não se apartou deles. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e o entregou continuadamente na mão de Hazael, rei da Síria, na mão de Ben-Hadad, filho de Hazael. Joacás, porém, suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, porque viu a opressão com que o rei da Síria oprimia a Israel. Pelo que o Senhor deu um libertador a Israel, de modo que saiu sob a mão dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, com os quais ele fizera Israel pecar. Porém, andaram neles, e também Aserá ficou em pé em Samaria. Porque de todo o povo não deixara a Joacás mais de 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de infantaria, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como pó da eira. Ora, o restante dos atos de Joacás e tudo quanto fez, e o seu poder, porventura, não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel? Joacás dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria. Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Joacás, sobre Israel em Samaria. Reinou 16 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar, porém andou neles. Ora, o restante dos atos de Jeoacás e tudo quanto fez, e o seu poder com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel? Joás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono. Joás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Estando Eliseu doente da enfermidade de que morreu, Joás, rei de Israel, desceu a ele e, chorando sobre ele, exclamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flecha. E ele tomou um arco e flecha. Então Eliseu disse ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco. E ele o fez. Eliseu pôs a sua mão sobre as do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele a abriu. Então disse Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afec até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Ao que o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Então feriria os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirá os sírios. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, estando alguns a enterrarem um homem, viram uma dessas tropas e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Logo que ele tocou os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. O Senhor, porém, teve misericórdia deles, e se compadeceu deles, e se tornou para eles, por amor do seu pacto com Abraão, Isaque e Jacó, e não quis destruí-los nem lançá-los da sua presença. Ao morrer Hazael, rei da Síria, Ben-Hadad, o seu filho, reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Joacás, retomou das mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael, cidades que este havia tomado das mãos de Joacás, seu pai. Na guerra, 3 vezes Jeoás o feriu, e recuperou as cidades de Israel.